Nesse episódio, a gente vai falar sobre planejamento e proteção patrimonial. Arnaldo, a gente trabalha muito, a gente vai pensando também na nossa terceira idade ou melhor idade. Para isso, há necessidade desse planejamento, de como é que a gente pode proteger o nosso patrimônio. Então, quais são as suas orientações? Como é que eu posso proteger, né, aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu suei a vida toda? Essa é uma grande preocupação de todos os empresários, né? Eles têm em mente que ao final de uma vida de trabalho, o patrimônio dele tem que estar preservado. E ser empresário é uma atividade de risco no nosso país. Então, eles não podem deixar isso de lado. E o momento de pensar nisso não é no final da carreira, quando você já está na idade avançada. É quando realmente você está na construção do seu patrimônio. Mas o mercado hoje tem divulgado muito essa questão da proteção patrimonial, usando apenas um dos mecanismos, que é a holding patrimonial, né? Mas ela é apenas uma das formas de você fazer a proteção patrimonial e nem sempre é a melhor. E aí, o que seria? Qual seria a melhor opção? Olha, não existe uma regra básica, né? A famosa receita de bolo que serve para todo mundo, todo empresário. Quando o empresário deseja fazer uma proteção patrimonial, a gente tem que fazer aí uma anamnese de todo o projeto de vida que ele quer, né? Desde a concepção da sua empresa, da sua pessoa, né, como indivíduo e os seus sonhos, né, que ele tem. Então, as primeiras perguntas que nós fazemos é qual é a idade que ele tem, como está o estado de saúde dele, porque muitas vezes a pessoa já está em idade avançada, tem uma doença já que vai levar ele uma vida mais curta, né? A relação matrimonial, se ele é casado, se ele não é casado, em que regime de casamento ele fez o seu matrimônio, se ele tem filhos, se ele não tem filhos, né? Qual o tamanho do patrimônio dele, né? Você tem outras questões, a estrutura familiar, se está envolvida dentro da empresa, as características, né, do seu patrimônio, se ele tem, além da própria empresa, se ele tem terrenos, se ele investe em joias, em artigo de luxo, fazendas. Então, eu tenho que conhecer tudo isso para daí, então, formular um projeto para ele, né? Esse empresário, ele é regional, ele é nacional, ele tem capilaridades internacionais. Então, veja, não dá para dizer assim, olha, vamos fazer uma holding patrimonial para você e está tudo resolvido. Isso não existe. E tem que saber também o motivo, né? O porquê dele estar procurando fazer esse planejamento. Isso. E, na verdade, são três os grandes motivos. A questão da sucessão, quando ele está numa idade avançada, ou ele já veio a falecer, e aí os herdeiros pensam nisso, né? Aí vocês têm a questão dos riscos pessoais ou empresariais. Às vezes você pode ter um funcionário público, né, que ele não tem um risco empresarial, mas ele tem riscos de outra natureza, né? Às vezes você tem um profissional liberal, um advogado, né, um médico, que não é empresário, mas também tem outros riscos pessoais. Então é analisar os riscos. E o terceiro ponto é o planejamento para redução de tributos. Que a gente sabe que se nada for feito e aquele patrimônio for inventariado, você vai pagar um imposto muito alto para o fisco, quando existem mecanismos que você pode se utilizar de forma legal para não pagar isso, né? Então, três são os grandes motivos: risco, sucessão e questão de redução tributária. E você também precisa saber qual é o sonho do seu cliente. Pois veja bem, às vezes o empresário ou a pessoa, ele quer deixar herança, né? Ele tem essa filosofia, né, de construir muito patrimônio para salvaguardar a minha família, né, meus filhos, para poder os meus filhos e os meus netos ter uma vida melhor do que a que ele teve. Às vezes ele tem um planejamento de usufruir do patrimônio dele da forma mais confortável que ele queira, né? Às vezes ele quer dar uma guinada na vida, ele é um empresário, quer ser candidato a algum cargo público, e aí ele precisa tirar o patrimônio dele da exposição de risco, porque se você se torna uma figura pública, você não pode deixar o seu patrimônio exposto, né? Então eu preciso saber qual é o sonho do meu empresário, né? Do meu cliente, para daí então desenhar um projeto personalizado para ele. Você falou um termo que é muito utilizado no mundo empresarial, mas eu acredito que a gente tem que deixar mais claro. Esse é o objetivo do nosso canal, é trazer
as nuances e deixar claro e falar de maneira didática. Isso. O que é holding? A holding, ela teve o seu conceito até desvirtuado aqui no Brasil, né? Ela é um modelo de empresa que o seu objetivo principal é participar de outras empresas, é ter participação societária em várias empresas. Então, você pode ter uma figura chamada de holding de participações, onde você vai participar da empresa X, que é da área de combustíveis. Ou então você pode participar de uma empresa da área de moda. E você vai comprando pequenas cotas, né, de várias empresas. Então, às vezes, você é empresário, é investidor, você quer investir no agronegócio, na moda, na alimentação, na saúde, e você sai virando sócias de várias empresas, concentrada na sua única empresa. Então, isso é chamado de holding de participações. Ou você pode ter muitos imóveis e colocar todos esses imóveis dentro de uma empresa chamada holding patrimonial. Entendi. Né? Ou você atua de forma de executar alguma atividade em várias empresas e você vai ter aí uma holding de operações, operacional, onde você de fato produz algum tipo de atividade. Isso é holding, né? Mas no Brasil o pessoal tem tratado a holding como uma fórmula mágica para proteger patrimônio. Mas existem outros, inclusive. Existem várias outras formas de você proteger. E a holding muitas vezes é a menos indicada. A gente tem contratos de doação. Isso, você tem os contratos particulares de doação, você tem o testamento que pode ser feito, seguros de vida, previdência privada. É indicado ainda hoje em dia, né? Eu acredito que com tantos investimentos, né? Opções de investimentos, previdência privada? É porque ela é imune a algum tipo certos de bloqueios. Então, se o seu dinheiro está aplicado numa previdência privada, a depender do litígio que você está enfrentando, ele não pode ser bloqueado. É diferente de pessoa física para pessoa jurídica, né? Porque a rentabilidade da previdência é tão baixa. Aqui a gente não está tratando do benefício financeiro. Gente, eu já estou pensando no dinheiro. Aqui a gente está tratando da proteção do patrimônio, né? Então, a previdência privada pode ser uma solução. Quando você tem um patrimônio muito elevado, você pode criar fundos privados de investimento. E tem outras formas mais complexas, né? Que envolve o próprio direito internacional, que são empresas offshore, fora do Brasil, né? E tem também o trust, que é uma outra figura jurídica internacional. Como é o nome, Arnaldo? Trust. Trust, tá. É uma figura jurídica internacional onde você não aparece na linha de frente daquela empresa, você fica por trás. Para uma forma melhor ser compreendida, é como se você ficasse como sócio oculto. As pessoas não saberão que aquela empresa é sua e o seu patrimônio está alocado ali. No Brasil, isso não é regulamentado, mas no âmbito internacional, sim. Todos esses mecanismos de proteção, eles são, de alguma forma, fiscalizados, né, pelas autoridades públicas e precisam ser declarados aí para a Receita Federal. Existe alguma outra forma mais segura, vamos dizer assim, que nenhum governo consiga, de fato, pegar esse patrimônio? Isso. Para fazer um bom planejamento patrimonial, todos esses mecanismos que nós citamos, eles têm que ser colocados à mesa e construído uma boa estrutura. Um pouco na previdência privada, um pouco na holding, um pouco de seguro de vida e adequar a melhor situação daquele cliente, lembrando qual o sonho dele, né, quais são as suas características. Mas existe sim uma fórmula que garante 100% de proteção, que são as criptomoedas. Você investir em Bitcoin. Então, se você... Tem que saber investir. Pois mas é uma tecnologia que ela é 100% segura contra as autoridades que não podem expropriar o seu patrimônio. Mas tem riscos. Você tem um risco financeiro, né, de oscilações do valor do Bitcoin. Mas em termos de proteção patrimonial, se você vender todo o seu patrimônio e comprar a criptomoeda em Bitcoin, ninguém pode penhorar, ninguém saberá que você tem. Você necessariamente não precisa declarar no imposto de renda. É orientado que faça isso, mas se você fizer isso no mercado internacional, as autoridades podem até saber que você tem Bitcoin, mas ela não consegue mandar uma ordem de penhora e bloqueio. Então, não consegue bloquear, né? Você não precisa pagar nenhum tipo de imposto, taxas, nada, se você quiser transferir esse Bitcoin para alguém. Então, imagine que você é empresário, já está com a idade avançada, vende todo o seu patrimônio,
compra Bitcoin e na hora da sua sucessão você não vai fazer inventário, você não vai abrir holding, você não vai fazer nada disso que tem custo. Simplesmente você vai passar a chave da criptomoeda para o seu herdeiro e vai dizer assim, a senha é essa. Se você morrer, o seu filho vai continuar com patrimônio sem pagar imposto, sem fazer inventário, sem abrir empresa, sem fazer nada. Conhece empresas, Arnaldo, né, que fizeram esse tipo de negociação? Vários empresários estão investindo em Bitcoin para proteção patrimonial e para poder ter a liberdade de transitar com o seu patrimônio no mundo inteiro. Porque ele tem liquidez. Se você quiser vender o Bitcoin, você vende em poucos minutos, você transforma em dinheiro comercial, ou em real, ou em dólar, ou em euro. Então, assim, essa estrutura que nós falamos da hold patrimonial, ela já é algo do passado. Mas se você abrir as redes sociais, todo mundo está falando de holding, né? Como se fosse a salvação da pátria. E pelo contrário, os órgãos, a justiça, as autoridades públicas estão de olho nessa transferência de patrimônio. Você tirar um patrimônio de um lugar, colocar em outro e tentar proteger. E tentar fraudar um fisco, fraudar um credor. Então, tudo isso pode ser desfeito dentro de um processo judicial. E no Bitcoin, não. Se você transforma todo o seu patrimônio em criptomoeda, ninguém vai ter acesso nunca. Ninguém conseguirá penhorar, fazer nenhum tipo de bloqueio, porque ninguém consegue hackear essa moeda. Mas a necessidade de um especialista para poder passar, né, todas essas orientações. Isso é muito legal, sabe, Mara? Sob o ponto de vista de empresário, investidor, para fazer isso é muito simples. Você não precisa de advogado, você não precisa de contador, você não precisa de consultor. Basta você conhecer as regras da aplicação financeira do Bitcoin. Agora, é óbvio que a gente não orienta que as pessoas coloquem 100% do seu patrimônio no Bitcoin. É bom que o Bitcoin faça parte daquele planejamento do todo. Então, mas que não seja o todo, tá, minha gente? Que não seja o todo, né? Você pode abrir uma holding para colocar suas participações societárias, você pode ter um pouco nos Bitcoins, você pode ter seguro de vida, você pode ter uma trust, você pode ter um offshore. Vai depender da envergadura da sua necessidade patrimonial e do seu estilo de vida e dos seus sonhos. Mas é engraçado que o Bitcoin veio para dar uma luz de proteção, digamos, de quase 100%, 99% de proteção patrimonial. Ok, então, Arnaldo, Lázaro, muito obrigada, né, pela participação, né, foi muito bom, muito esclarecedor, né, a gente falando aqui sobre as defesas, né, das empresas em relação ao patrimônio. Então, obrigada mais uma vez, Arnaldo, lembrando que você que está acompanhando a gente, que gosta desses debates, desses temas relacionados ao mundo empresarial, então se inscreve no nosso canal e acompanha aí todos os nossos episódios. Nós já temos alguns aí, né, eu acredito que, quantos já, Arnaldo? Eu acho que já tem mais de 12 episódios aí no ar, né? Então, fiquem com a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos empresários, curta o nosso canal e com certeza você vai ter aqui conteúdo de qualidade, com transparência sobre o direito empresarial.